Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Inspiração, aqui no Datumcast, a série onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Eva Guizio, sócia e diretora de Pessoas e Organização aqui na Datum. E hoje eu estou muito bem acompanhada da minha colega, a Daiane Câmara. Dai, tudo bem? Oi, Evinha, tudo ótimo. Muito feliz em estar aqui, dessa vez fazendo par com você aqui no episódio. E tô animada aí com o nosso convidado. Que bom, Dai. Olha, tenha certeza que esse episódio vai ser incrível. Que honra, Dai, poder apresentar o episódio com este convidado de hoje, que é um profissional cujo a carreira eu tive a honra de acompanhar desde o início. Ele é o que a gente chama de um prodígio da tecnologia. Em 2014, ele dá início a uma trajetória longa na GetNet. De estagiário, ele virou desenvolvedor júnior. E depois foi selecionado para participar do programa de trainees da companhia. Ele era visto como, sabe, o menino da inovação? Aquele cara com pensamento totalmente fora da caixa, um verdadeiro talento a ser lapidado. E foi lapidado. Passou de júnior a especialista em 1 ano e meio. Que aceleração! Mais tarde, vieram novos desafios na sua carreira. De especialista, ele virou líder. Dai, diretamente de São Paulo, onde mora há 3 meses, ele vai contar para a gente os bastidores dessa trajetória nada linear, o porquê de algumas escolhas e também falar sobre a sua atuação atual na Cielo, como gerente executivo de tecnologia em soluções de terminais. Kael Fraga, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Fico até emocionado aqui, o rosto chega até a palpitar, assim, vontade da emoção sair, com tamanha alegria de participar e de escutar, né, de outras pessoas que me acompanharam, como a Eva comentou, desde cedinho, e que eu tenho como referência como uma grande líder, uma grande profissional, uma grande mulher. Então, putz, a alegria é imensa, a emoção transborda. E bora lá, vamos contar um pouquinho dessa bagunça aqui gostosa que é a nossa trajetória profissional. Bora que a gente já tá aqui ansiosa, Kael. Como a Eva mencionou ali na introdução, né? A sua trajetória até aqui, ela foi nada linear. E foi assim desde o início? Nos tira essa dúvida. Como foi a sua escolha pela TI? Boa. Olha, já a escolha pela TI já é algo engraçado, assim, porque eu lembro que no programa de trainee a gente fez um exercício que era resgatar o que a gente queria ser quando crescesse, né? Então, quando você era criancinha, qual era seu sonho e tal. E aí já começa a ficar engraçado, porque o meu sonho de criança era ser paleontólogo. Ou seja, caramba, o que é isso, né? O que é paleontologia? Então, eu tinha uma verdadeira inspiração, assim, cara, eu quero descobrir um dinossauro que enterrado em algum lugar do mundo, que ninguém nunca tenha descoberto antes para eu botar meu nome nele. E aí vou deixar esse legado para a humanidade de um novo animal, um novo ser pré-histórico que foi descoberto pelo Kael, o Kaelsauro. E eu brincava com isso quando criança e eu achava isso muito legal e era maluco por dinossauros. E aí, quando chegou a hora de prestar vestibular, eu mantive isso na cabeça. Cara, vou fazer paleontologia. O que eu preciso para ser um paleontólogo? Preciso fazer história ou biologia. Putz, aí já desanimou. Que eram as matérias que eu menos gostava no colégio. História, biologia, né? Não podia ser matemática, física. Sempre tive mais afinidade para as exatas. E aí não sei, talvez mais tarde deixar essa história de dinossauro para depois, né? E aí tava uma época
que estavam enviando as primeiras sondas espaciais para Marte. E aí eu olhava aquilo e ficava, pô, esse negócio de espaço é legal também, né? Tudo bem, não tem, acho que não tem dinossauro lá fora, mas interessante, é um negócio interessante. E meu pai começou a botar uma pilha assim também. Cara, se você não vai escavar na Terra, então explora o espaço, sabe? Ele me incentivava muito com essa coisa de aventura, de imaginação. E aí eu, não, então é isso. Então eu vou estudar robótica, vou trabalhar na NASA e no lugar de descobrir um dinossauro, eu vou descobrir um alienígena. É isso, vai ser isso. E aí eu fui me direcionando para essa parte mais tecnologia e eu prestei prestei Enem focado em passar nas faculdades públicas do Sul, porque eu sou de Porto Alegre, e, e uma dessas faculdades era muito nova, que era o Instituto Federal de Canoas. O Instituto Federal de Canoas, ele tinha um curso chamado Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu pensei, pô, fechou todas. Vou ir bem no Enem, vou entrar nesse curso e vou começar a estudar tecnologia para, obviamente, né, coisa pouca, trabalhar na NASA. E aí que eu percebi que a análise de desenvolvimento de sistema não tem nada a ver com construir robô ou computador. Na verdade, a gente foca muito mais numa outra parte da informática que eu nem sabia que existia, que era o tal do software. E aí a galera, primeira aula, deixaram claro, ó, hardware é quem tu chuta, software é quem tu xinga. Você vai participar da construção do software. Eu, tá, ok, beleza, tô aqui, vambora, né? Passei, fui bem no Enem, consegui a vaga, então vambora, é isso. E aí que, cara, a trajetória da faculdade, os professores, os mestres que eu tive que foram me encantando, assim, por, tipo, como que você constrói um algoritmo, o que que é uma lógica. Aí eu me conectei com aquela coisa das exatas que eu gostava tanto, como se aplica matemática em problemas reais, como que você pega um desafio do mundo como uma distribuição logística ou o provisionamento de telecomunicações para uma região e você resolve isso usando software. E cada vez mais eu fui me apaixonando por essa parte soft da coisa. E aí, junto com os amigos, comecei a criar jogos. E a gente tipo, começou a cada vez mais enturmar com os professores. E essa relação foi se criando. Então, ali pelo primeiro ano de faculdade, a gente já era os nerds assim da aula que queriam desbravar tudo que fosse possível nesse universo, participando de Olimpíada de programação. Se assim, ó, se você pensar em alguma coisa que um nerd da informática fazia, era eu e os meus amigos lá. Então, essa foi minha entrada para o mundo da tecnologia. Assim, começou querendo escavar dinossauro no chão, foi para enviar sonda para o espaço e caiu no desenvolvimento de software e com um pouco de mais pé no chão, entendendo o que o mundo precisava e onde que eu podia contribuir. Foi a entrada mais diferente que eu já escutei até agora. Todas as conversas, todos os episódios de podcast, com certeza a sua entrada foi a mais diferente. Muito legal. Muito bacana, né, Dai? E aí eu vou emendar uma pergunta aqui que, de certa forma, tu já respondeu, mas eu gostaria que tu pudesse trazer um momento, né? Chutei a bola para um lado, ela caiu no outro, né? Queria uma coisa, acabei indo para outros caminhos e me apaixonei por esse novo caminho. Quando é que foi neste caminho que tu te deu conta que tu tinha uma grande veia inovadora? Legal, legal. Acho que foi bem no pro final do programa de estágio na GetNet, que foi meu primeiro emprego, né? Então, segundo ano de faculdade, uma das professoras, ela trazia vagas para incentivar a gente a entrar no mercado de trabalho cedo. Eu entrei na faculdade cedo, então tinha 17, então quando eu fiz 18, eu já fiquei muito em cima dessa professora para ver se conseguia entrar numa vaga de estágio dessas que ela trazia para nós, e uma dessas vagas foi da GetNet. E aí, esse programa de estágio, ele
no término dele, a gente tinha que apresentar como se fosse um TCC. Era fazer uma apresentação de alguma oportunidade que você tinha encontrado na área onde estagiou e como que você ia resolver aquele problema, né, que você tinha mapeado. E aí nessa apresentação, eu lembro muito bem que como eu era muito novato, tanto no meio corporativo quanto nesse meio de pagamentos, né, que a GetNet atua, eu fiquei muito admirado como tudo funcionava. Então, essa coisa de ter uma maquininha que se conecta num lugar e aí envia a transação lá para não sei aonde, cai na bandeira, cai no banco, volta. E aí eu fiquei muito intrigado de como que aquele software que roda dentro das maquininhas, ele, ele não era tão pensado para o usuário final. Assim como a gente tem hoje aplicativos que buscam estarem o máximo possível adaptados para alcançar a melhor experiência do cliente final. O pensamento naquela época, 2014, era: a gente precisa ser eficiente em tempo e conexão. Então eu preciso trafegar dados rápidos, eu preciso ser simples, eu preciso ser enxuto. Mas o usuário, ele ficava um pouco de lado. Hoje já mudou completamente isso. Hoje, tipo, conexão, velocidade já é tipo assim requisito mínimo. E o usuário, de fato, é o centro das atenções. Mas naquela época ainda não era. Então, antes de alguém inventar o termo UX design, alguma coisa assim, eu já sentia que essa era a pimentinha que podia estar lá nas maquininhas. E uma das minhas disciplinas favoritas na faculdade era a interface homem-computador. Então, eu investi bastante o meu TCC do estágio nesse aspecto. Tipo, cara, beleza, o time já é super eficiente aqui onde eu trabalho em tornar a transação mais rápida, mais econômica. O que que eu posso propor para tornar a maquininha mais amigável para quem está usando, mais encantadora, né, para os usuários? E esse foi o meu TCC. E a partir daí, eu fiz uma apresentação. Essa apresentação ela era aberta para qualquer um que pudesse assistir da empresa. Então tinham pessoas técnicas, pessoas do comercial, pessoas de negócio, de operações e um cara do comercial, um diretor que quis assistir assim aleatoriamente, não conhecia ele. Ele, cara, que demais sua apresentação, assim, você nem parece que é técnico, né? Você parece que é de vendas. Você não quer vir trabalhar comigo? Não, não, eu gosto de estar aqui na engenharia, eu gosto de estar aqui na construção, mas obrigado pelo elogio. E ali eu caiu a ficha de que, cara, o segredo está em ir além, né? É poder estar construindo as coisas, mas conectando essas diversas veias, né? O negócio, a venda, a operação. E ali eu percebi que eu conseguia de fato identificar problemas que talvez os outros não percebessem por estar vindo de fora e apresentar isso e convencer os outros de que sim, fazia sentido e a gente deveria apostar naquilo. E ali eu me realizei, cara, eu quero continuar fazendo isso, sabe? Eu quero continuar descobrindo problemas em que eu possa agregar valor aqui para onde eu estou e que as pessoas elas se conectem e de fato comprem essas ideias e queiram ser patrocinadores dela, como esse cara ali que era do comercial, nem sabia quem eu era, nem sabia de onde vinha, mas ficou encantado pelaquela oportunidade. Então foi ali que eu percebi que eu nem sabia que o nome disso era inovação, né, naquela época, mas ali que eu percebi que, cara, não sei como é que se chama, mas eu quero estar em algum lugar em que eu possa encontrar problemas, propor soluções, apresentar elas e convencer patrocinadores a colocar esses projetos no ar, né? E aí depois que a Evinha me contou que o nome disso era inovação. Muito bom. Dai. E isso até faz um link, Kael, com o que você chegou a nos comentar, que teve um momento, né, que o que mais te angustiava ali na TI era justamente ficar longe desse contato ali direto, né, dessas frentes das decisões do cliente, das motivações ali
por trás da demanda, por trás das demandas, e que tudo chegava assim já pré-definido. Então você disse que não queria só, entre aspas, aqui fritar o pastel, né? Conta pra gente o que esse incômodo mais te ensinou. Boa. Cara, isso é muito real. Hoje eu fico muito satisfeito de ver uma TI que ela já é vista como parte integral do negócio, ou seja, o negócio é tecnologia, a tecnologia já não é mais simplesmente um meio, né? A gente falava muito, a tecnologia é só uma ferramenta e tal. E 10 anos atrás, a gente tinha ainda muito esse pensamento que o time de TI era uma fábrica, né? Você enviava os pedidos, a galera fabricava e botava em produção, e se desse problema, tinha que voltar para arrumar. E justo por ter passado por essa apresentação, ter visto o potencial que alguém de engenharia poderia ir lá, propor algo diferente, ter um patrocínio, né, ganhar visibilidade, eu fiquei com isso na cabeça de que, cara, TI não pode ser só receber um pedido e, e cozinhar o pastel. Não, não faz sentido, né, esse modelo de atuação. E essa reflexão, depois eu fui descobrir que, cara, muita gente estava tendo essa mesma reflexão naquele espaço de tempo, e algumas empresas já estavam se transformando, né, para usarem TI como negócio, né? Eles tava no forno assim, empresas como Mercado Pago, Nubank, naquela época que já tinham esse pensamento, e a própria Get ela já estava sentindo essa pressão do mercado e entendendo que precisava se mexer. E existia antes uma área de produtos, né, que a gente chamava de produtos, mas que ela era muito equivalente a uma área de produtos bancária, justamente porque em 2014 o Santander comprou a GetNet, ela começou a fazer parte do grupo e ela começou a ficar cada vez mais parecida com o banco. O fundador da Get, que é o Zé Renato, ele era um cara de produtos e que tinha essa mente de inovação, de querer resolver problemas de maneira diferente, quebrar o mercado, sacudir as coisas. Mas conforme a Get foi se bancarizando, o produtos ele começou a ser mais assim, putz, eu defini oferta, preço, como é que a oferta vai para o mercado, quem é o público-alvo. Então, essa coisa de construir e inovar, a Get estava tentando resgatar. Tipo, como é que eu monto, né, uma estrutura para esse fim, né? E aí que eu comecei a me aventurar em alguns projetos diferentes dentro, e foi logo no período que eu me tornei desenvolvedor júnior, né, saí de estagiário e fui efetivado, que estavam surgindo projetos diferentes e projetos em que, de fato, a Get buscava inovar no mercado com terminais que ninguém tinha, soluções de terminal integradas com outras automações comerciais que a gente fala, né, que são empresas do varejo que ajudam o varejo a resolverem problemas através de tecnologia. Então a gente estava começando a se aventurar nesse mundo e eu comecei a entrar nesses projetos justamente para tipo, tentar construir algo do zero diferente, com uma proposta diferente e, e inovar, né? E ao mesmo tempo existia uma área de inovação nascendo, que era muito conectada com esses nossos projetos. Eu estava sempre trocando figurinha com essa galera e a gente sempre tentando causar, né, no melhor dos sentidos, mas com aquele espírito de empreendedor interno, tentando sacudir um pouco as coisas dentro de casa. E as coisas estavam acontecendo, isso que me dava uma maior satisfação, assim, de ver que eu e mais um grupinho, assim, de empreendedores internos conseguimos fazer o barulho acontecer, éramos escutados e a gente conseguia deixar nossa assinatura nos projetos e ver, de fato, esses projetos indo para a rua e serem usados, né? Então isso era muito satisfatório. E quanto mais eu fui entendendo o quão satisfatório é você conseguir deixar uma assinatura de certa forma, né, um legado naquilo que você faz, ver uma pessoa usando e essa pessoa ela te indicar se aquilo tá bom ou tá ruim, é você conseguir adaptar ou até receber um elogio, cara, quanto mais isso ia acontecendo, mais isso ia me deixando mais apaixonado por construir software, por construir produto e por ver esse produto rodando. Então era um ciclo virtuoso.
Que legal. E isso faz quanto tempo, cara? Me bateu aqui uma curiosidade, porque quem tá assistindo, né? Quem estiver assistindo agora vai ver que o Kael tem cara de menino, né? Quanto tempo faz que foi esse seu comecinho ali na Get? Boa. Por trás dessa skin de Jesus Cristo, na verdade, eu só tenho 29 anos, assim, né? A barba, o cabelão, ela é pra dar uma disfarçada mesmo. Mas isso faz 10 anos já, basicamente, porque eu entrei na Get em 2014, eu tinha 18, e eu fiquei na Get até 2024. Então, eu fiquei 10 anos lá e agora eu tô para completar um ano de Cielo. Mês que vem, exatamente, eu completo um ano de Cielo. Então é novinho mesmo, não é só a Não, ele cara, é não. novinho. É que é muito tempo de experiência muito intensa, né? Foram Exatamente, muitas coisas. Dai. Foram muitas coisas. Por isso que nós abrimos o nosso episódio falando dessa carreira nada linear, né? Foi tudo muito rápido. E dando andamento aqui, eu acho muito interessante que a gente possa, Kael, entender um pouquinho da tua participação no programa de trainees, né? Que acho que foi o grande acelerador, né, da tua carreira. Então, algumas perguntas: como é que surgiu o programa? Como é que funcionava este projeto? Tu entrou como júnior, saiu como especialista. Como é que o programa ajudou a acelerar a tua carreira? E, principalmente, quais os principais aprendizados que tu traz desta época? Que legal. Cara, o programa, eu diria assim que foi o divisor de águas. E acho que foi, assim como lá no início, onde eu escolhi a tecnologia e não as ciências humanas ou naturais, o programa foi outra bifurcação. E foi muito engraçado, porque eu recém tinha sido efetivado, em 2016 isso, e eu estava, ou seja, bem no início da minha trajetória como desenvolvedor, encantado com essa coisa de desenvolver, botar na rua, como eu comentei com vocês, sentindo essa falta, né, de estar mais conectado com o negócio e com a inovação, como a Dai falou, não queria ficar só na fábrica, né, só na cozinha. E o programa me chacoalhou muito e ele chegou para mim de uma maneira completamente também. Ele chegou estruturado no sentido de foi aberto ali o processo para que a gente se inscrevesse, foi divulgado internamente para todos, mas o pontapé para a minha inscrição ela foi completamente desestruturada, porque eu estava fazendo justamente uma reflexão nessa época em que eu a recente tinha sido efetivado, também a recente tinha me formado. E eu estava fazendo uma reflexão de tipo assim, cara, é muito legal estar aqui na engenharia e tal, construindo, botando as coisas na rua, mas eu sinto que eu tenho mais potencial de inovação, mais potencial de fazer as coisas diferente e resolver problemas do mundo. E eu estava refletindo se eu deveria investir e continuar apontando ali para essa carreira de desenvolvedor ou ir para a carreira acadêmica. Que, como eu comentei, eu era muito conectado com os meus professores no Instituto Federal, eles me ajudaram a entrar no mercado de trabalho, eles me acompanharam, a gente tinha uma relação muito bom. E todos eram doutores, mestres, né? E eu admirava muito eles. Então, nesse momento que quando eu foi assim um mês, 2 meses depois de me formar, eu estava fazendo essa reflexão de, cara, continua aqui na engenharia, desenvolvendo e daqui a pouco me tornando um programador sênior, especialista, consultor, ou daqui a pouco saio dessa coisa mais mercado de trabalho e vou para o mundo acadêmico, pego um problema de verdade assim, e eu pensava muito, cara, eu vou esse negócio de interface homem-máquina, tornar os meios de pagamento mais amigáveis. Será que eu não consigo trazer isso para o mundo acadêmico, estudar, resolver, apresentar, né, fazer uma pesquisa em cima disso? Então eu estava muito dividido nessa época. Aí eu peguei a carona com uma moça do RH que inclusive foi quem me contratou e e aí eu peguei uma carona para voltar para casa com ela. Ela falou assim, eu dividi essa dicotomia para ela e ela, meu, te joga no programa de trainee, cara, é uma oportunidade única, é muito a sua cara. Se você tem essa vontade de estourar a bolha
técnica, né, e conhecer mais o negócio, o programa de trainee vai te proporcionar isso. Por isso você vai rodar na empresa, conhecer diversas áreas, diferentes executivos que têm esse pensamento mais estratégico e também essa volta na empresa vai deixar mais claro para você se o seu caminho é o mundo corporativo ou o mundo acadêmico. Então, o próprio programa vai te ajudar a responder essas perguntas. Nossa, cara, ela tem razão, cara, tem razão mesmo. E aí, eu me inscrevi, né? E durante a inscrição, a gente passou por diversas etapas de apresentação, de aquelas entrevistas em grupo com dinâmicas e monta pirâmide de palitinho e apresenta para executivo. E eu sempre fui o quê? Eu sempre fui levando da mesma maneira como eu concluí o estágio. Cara, eu vou encontrar onde estão os problemas, montar apresentações, fazer o pitch desses problemas e vou ver se a galera se convence, assim como eu convenci aquele comercial lá atrás. E sempre com essa pegada mais leve, esse bom humor, tentando levar um pouco com a minha identidade, né? Então, tentando botar um pouco a minha assinatura, assim como eu fazia quando eu desenvolvia software. E deu certo, olha só, tu vê, né? São coisas que a gente vai fazendo sem muita teoria, né? Sem muita ferramental, mas na intuição e deu certo. E o mais legal, eu acho, dessa entrada no programa foi esse contato com os executivos. Eu já conhecia os executivos, eu sempre fui muito curioso para saber quem eles eram, justamente por causa dessas provocações que a gente ia fazendo, não eu sozinho, mas eu e meus grupinhos de causadores internos, né, de provocando e tentando fazer diferente, os executivos já estavam ligados na nós, né? Aqueles guri ali, ou eles são problema ou eles são solução. Mas aí, durante o programa, que a gente pôde, de fato, apresentar, sentar junto com eles, conversar, e eu me lembro muito, assim, de uma cena que também ela foi essencial, e que foi muito por ajuda da Eva também, de que a gente sentou com o vice-presidente de tecnologia, que era o Christian, na época, um dos fundadores da GashNet, e fez uma sessão de mentoria com ele para a apresentação final do programa de treino. E o Christian é um mestre, assim, em vários sentidos, tanto no sentido profissional quanto no sentido pessoal. Ele é faixa preta em Kendo, em Kenpo. Então, assim, ele é aquela pessoa que a primeira coisa que ele chegou para mim e falou assim, ó, tá muito legal, mas respira. Vai, se concentra, respira, apresenta, ajusta aqui, aqui. Nossa, esse cara eu entendo porque ele está aí. Ele é realmente um cara fora da curva. E aí, essa conexão, e aí a apresentação final para vários executivos, o presidente da empresa, todo o board, isso foi, tipo, deixando ainda mais energia, assim, cara, vamos em frente, se não der certo, pelo menos eu já conheci essa galera toda, né? Já apresentei, eles sabem quem eu sou, eles me escutaram, ali já tinha se pago. E deu certo, né? E eu agradeço muito todas essas facilitações ao longo desse caminho, esses mestres que eu pude entrar em contato aqui. E aí aconteceu, acho que uma particularidade no programa de trainee comparado com meus outros colegas trainees. Por quê? Uma premissa do programa era, se eu era da engenharia, eu deveria ir para e passar um ano de trainee em uma área não engenharia, operações, negócios, vendas. E isso era uma premissa geral. Mas para o meu caso, aí ela falou, cara, você tem que ir para inovação, né? Só que inovação era dentro da engenharia, era uma sub-área dentro da vice-presidência de tecnologia. E aí, eu fiquei muito com isso na cabeça, tipo, tá, talvez sim, mas eu não vou estar dando o giro, né, que eu conversei lá dentro daquela carona de conhecer a empresa, diferentes áreas. Qual é a área mais diferente da engenharia que eu poderia estar passando pelo programa nessa área? E aí, a Eva me trouxe assim, ó, normalmente a gente não deixa escolher, mas como você fez essa provocação aí, a gente está na dúvida aqui
também entre onde mandar outros trainees. Então, a dúvida é, a gente tem 3 áreas em aberto. Inovação, que é teoricamente para onde você ia, operações, um projeto ali dentro do nosso call center, e finanças, um projeto relacionado ali à implantação de um sistema orçamentário. E aí, em finanças, tinha uma pessoinha lá que também era um mestre, que chamava Juan Canel, que era um jovem, 33 anos, vice-presidente, já era vice-presidente de finanças, era o CFO da empresa, argentino, tinha vindo do Santander com um olhar de fora, tinha essa pegada de querer revolucionar, desconstruir, e aí eu olhei para aquilo e aí o pessoal falou, e o Juan vai ser o mentor daqui do trainee que tiver em finanças. Eu não, pô, então é isso. Finanças é bem diferente de tecnologia. Eu vou quebrar a cara, vou sofrer, né, porque eu não sabia nada de finanças. E vou ter ainda um mentor que é, putz, super conectado comigo, uma pessoa jovem, ambiciosa. Cara, é isso. Pode ser finanças? Tá, pode. Pode ser, não enche nosso saco mais. Então, beleza. Daí deixaram eu entrar em finanças. E aí passei esse 1 ano em finanças. E, cara, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. O Juan é outro cara fantástico. Então, novamente, eu devo muito ao que eu sou dos mestres que eu tive, né? Então, Vinha, o Christian, o Juan, toda essa galera assim que pôde me orientar e me trazer de volta, botar o pé no chão, me mostrar os caminhos, me provocar. E o que que eu aprendi em finanças e que o programa me proporcionou é gestão. Ali foi onde eu tive contato com gestão, assim, se pudesse estar no dicionário e tivesse ilustração, estariam ali os gestores que eu tive, eles estariam estampados no Aurélio do lado da palavra gestão. Porque finanças, e onde eu estava, que era planejamento financeiro, não é uma área contábil, é uma área que pensa em estratégia. Olha para as receitas, para os gastos, onde que tem as oportunidades, onde que estão os furos. Ali eu consegui ter contato com a empresa inteira. E como eu estava nesse projeto de implantação do sistema orçamentário, eu conheci todas as áreas, porque a gente passava pelos períodos de orçamento e durante o período de orçamento, cara, todas as áreas se comunicavam com a área de planejamento financeiro. E os líderes que eu tive lá, o Robson, o Thiago, eles eram caras que eles eram inspiradores, porque mesmo com esse mundaréu de conexões que eles tinham que fazer, pegar um pouquinho de cada área para montar o que seria o orçamento da empresa para os próximos 5 anos, eles conseguiam lidar com isso com organização, com método e principalmente nunca esquecendo do fator humano. Eles eram muito preocupados com o bem-estar do time, porque eles sabiam que era muita coisa que aquela galera tinha que fazer. Era muita planilha de Excel, era muito cálculo, muita fórmula, muita apresentação, e aí finanças toda semana tinha que prestar contas para o presidente da empresa mostrando o resultado financeiro, então era uma pressão absurda, e eles nunca perdiam de vista o cuidado com o time, com as pessoas. Então, Thiago Que Bride aí, ó, legal. cara, fenomenais também foram mestres aí na minha trajetória e o legado que eles deixaram comigo era isso, de tipo assim, cara, no final das contas pode ter planilha pra caramba, pode ter conta, pode ter apresentação, mas o que importa é esse time tá funcionando bem, esse time vai dar conta. E foi essa inspiração que até hoje eu levo quando eu faço uma reunião com o meu time, quando eu tenho que dar um feedback, quando eu tenho que fazer uma conversa one-on-one, eu levo aquilo que eu aprendi com eles, assim. E no finalzinho do programa de trainee, então passando esse 1 ano, eu fiquei com essa vontade de, cara, eu preciso voltar para a TI, que é minha origem, e levar isso que eu aprendi. Tipo assim, eu preciso transformar a TI com essa noção de
do que eles fazem parte, qual é esse todo, sabe assim, tipo, como é que, o que que a linha que o desenvolvedor escreveu de código, ela reflete lá no resultado financeiro, sabe? Isso eu tipo, me encantei, isso me explodiu a cabeça, assim. E outra coisa, eu a partir dali tive certeza que eu não queria trabalhar mais com Excel. Fiquei com ranço de Excel. Então, vamos voltar pro código. Eu imagino. Excel é o mal do mundo. Mas também aprendi muito de Excel, fiquei hoje, até hoje eu uso muito. E aí, eu queria trazer esse conhecimento para dentro da TI, porque eu tinha certeza que eu poderia transformar a TI se eu levasse essa noção de qual é o negócio. A TI não ia mais ser uma fábrica, a TI ia ser de fato um vetor de transformação. Se a gente tivesse essa noção do negócio e tivesse essa metodologia para cuidar das pessoas, a gente ia, cara, explodir a empresa, assim, sabe? No melhor dos sentidos. E aí o Thiago Bride, eu lembro que ele me fez essa provocação, assim, de, cara, eu concordo muito com a sua visão e eu vejo dois caminhos, assim. Alguém que foi forjado na TI e segue o caminho de finanças, sempre vai ser alguém exponencial, porque você tem essa base da tecnologia que 99% das pessoas que estão em finanças não tem. Então você sempre vai ser um talento aqui em finanças se você escolher seguir esse caminho. Mas se você voltar para a TI, você também vai levar isso que você aprendeu em finanças e também vai ser diferenciado. Então agora você tem essa escolha difícil na mão. Eu gostaria que você continuasse aqui em finanças comigo, mas eu entendo se você quiser voltar. E aí eu comecei a conversar com outras líderes da tecnologia para entender como é que estava a TI. Tipo assim, será que eu ia ter espaço para fazer e levar e tentar propor algo diferente? E aí eu conversei com um cara chamado Flávio Gonçalves, que ele era o líder de inovação, né? E na conversa que eu tive com ele, cara, eu senti assim, putz, eu quero trabalhar com esse cara. Porque ele está tentando fazer isso. Ele é um cara que tinha passado por compras, tecnologia, negócio, e ele tipo, tinha essa visão holística. Ele estava na tecnologia, dentro da área de tecnologia, tentando revolucionar e transformar o modelo de trabalho. Então, putz, é isso. Eu quero estar com esse cara participando dessa transformação junto com ele. Então, putz, não quis participar de inovação lá atrás? Haha, sinto muito. Agora agora você vai participar. E aí eu falei pro Thiago Bride, cara, tive uma conversa muito legal com o Flávio, acho que ele é o cara que tá com essa visão, que quer fazer essa transformação aqui dentro, assim como eu tô inspirado em fazer parte, eu quero trabalhar com ele. E aí o Thiago, ele fez a coisa que a gente menos espera às vezes de um gestor, que é, vou te ajudar então a ir para a área daquele outro cara. Tipo assim, não me importo de perder você, eu me importo com você, eu vou te ajudar e vou falar com ele e você vai para lá e dito e feito. Eu fui trabalhar com o Flávio em inovação e começar essa saga aí de transformação da TI, né, como ela era. E aí você foi de fato trabalhar com o que você esperava trabalhar desde o início, depois de fazer Exatamente. esse giro na empresa, foi parar em finanças. Nossa, muito legal mesmo essa história. E com o comentário que você fez, Kael, sobre gestão, né, sobre liderança, a Eva trouxe que você entrou como júnior ali no programa de trainee e saiu como especialista. Então você trouxe aqui pra gente quanto foi importante esses líderes que você teve ali para te incentivar e para te motivar até para ir para um cargo de liderança. Nos conta como que foi essa transição de especialista para gestão. Boa, legal. Então, cara, você falou tudo assim, os líderes foram vitais nesse processo. E por causa de toda essa bagagem e agora podendo estar em inovação e fazer diferente, eu me dediquei muito a, de fato, de dentro da TI, transformar ela como ela era. Nessa época eu estava, a área de inovação ela deixou de existir como área de inovação e se dividiu. E uma das áreas que se dividiram a partir daí foi a área de e-commerce, porque e-commerce
era o grande produto diferente, que ali por volta de 2018 era o boom no mercado, então só se falava em e-commerce e a GetNet precisava ter uma solução própria e robusta de e-commerce. Então, quando a área se dividiu entre diversos aspectos, agilidade, metodologias ágeis, desenvolvimento do e-commerce e outros temas menores, laboratório de inovação, eu fiquei alocado no time de e-commerce. E dentro do time de e-commerce, eu fazia de fato esse elo entre a TI e o negócio. Existe um nome hoje que o mercado pratica, que naquela época não existia, mas que depois eu fui descobrir que era o que eu fazia, que era o papel de Product Manager. Cara, é isso, eu sou PM, naquela época era especialista de produtos. E, e foi ali, né, durante 2018, e um pouquinho de 19, que surgiu um convite para participar de um projeto secreto na época, que ele tinha o codinome de Albatroz, e que ninguém sabe, todo mundo meio que escutava falar, o Albatroz tá isso, o Albatroz é aquilo. Tinham 10 pessoas lá que trabalhavam nesse projeto. Era um projeto que era gestionado diretamente pelo vice-presidente de tecnologia, pelo Christian, e o Christian tinha selecionado pessoas que ele conhecia muito bem para conduzir temas específicos dentro desse projeto. E um tema que não tinha ainda uma pessoa para liderar era o tema de e-commerce. E aí o Christian veio pessoalmente fazer esse convite para mim. Cara, te conheço, acompanhei sua trajetória no programa de trainee, você agora aí especialista, trabalhando em e-commerce, estou vendo o trabalho legal que você está fazendo unindo negócio e tecnologia. Queria que você viesse liderar o tema de e-commerce dentro do Albatroz. Tá, mas que diabos que é o Albatroz? Me explica um pouco. Então, o Albatroz é a internacionalização da GetNet. É levar a GetNet para outros países. O primeiro país é o México. E, e novamente, né, nessa época eu já estava com aquela angústia, tipo assim, cara, será que eu tenho que fazer um intercâmbio? Será que, putz, meu inglês não é tão bom? Eu queria. Será que eu tenho que ir procurar uma vaga numa empresa multinacional para melhorar nesse aspecto, me conectar com outras culturas? Eu tava com muita essa pulguinha atrás da orelha e eu fui até tirar passaporte, assim, já tipo, se aparecer uma oportunidade de intercâmbio, eu vou lá e vou me jogar. E aí surge esse convite do Christian, assim. E aí eu, pô, olha que loucura, né? A gente joga pro universo, o universo joga de volta. E aí, sem titubear, finalzinho de 18, assim, cara, 18 e 19, agora não me lembro certo. E aí, agora, tá aqui no Colo essa oportunidade, é sim. Daí, bora. Aí eu saí da área de e-commerce, fui pro projeto Albatroz, e no projeto Albatroz, a expectativa é que cada um que estava ali formasse um time e a princípio esse time ele ia ser totalmente com parceiros, né? Ou seja, não iam ser pessoas da GetNet, a gente ia ter que construir puxando de parceiros e montar squads, já pensando em nascer dentro do método ágil, montar squads focadas naquela disciplina que você ia estar liderando tanto tecnicamente quanto como produto. Então a gente tinha esse duplo chapéu de, né, construir o produto e também orientar o desenvolvimento tecnológico. E, quando eu cheguei, outros colegas, então eu fui um dos primeiros 12, né, os 12 primeiros desse projeto, já tinham colegas olhando para a parte de segurança da informação, para infraestrutura, para credenciamento, para parte financeira, né, motores financeiros. E eu entrei justamente por pela referência do e-commerce, né, que eu trabalhava. Mas aí surge outra oportunidade. Eles tinham feito o convite para outro colega meu entrar e liderar o tema de terminais. O tema de terminais foi a minha primeira área dentro da Get. Foi lá em 2014 a área em que eu entrei, a área que eu fiz o meu TCC lá de estágio e a área que eu saí para ir para o programa de trainee. Esse colega recusou
ele não quis fazer parte do projeto de internacionalização, por motivos pessoais dele. Ia ter que viajar, ele era pai, então assim, ia ter que, de fato, a gente ia ter que se doar para esse projeto. E como esse colega recusou, eu cheguei pro Christian e para os outros líderes e falei, cara, terminais foi a primeira área que eu passei. E, deixa eu tocar os dois temas, não tem problema. Até troquei essa figurinha com os colegas de finanças, que eu a recém tinha é, saído da área. Pô, será que eu me jogo, né? Será que eu faço essa provocação? Será que não vai ser demais, né? Muita coisa para uma pessoa só. Tipo E assim, tá muito fácil a minha é vida, muito né? fácil. Sair de especialista para gestão num projeto internacional. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, mais uma fatia. Foi tipo isso, né, Caio? E foi tipo isso. E aí a galera falou assim: olha, te joga. Se você tá com vontade, tenta, né? Arrisca. E aí eu não, beleza. Como o e-commerce estava meio lento, assim, não era prioridade naquele momento, e terminar estava de fato precisando de alguém, e a galera topou. E por um ano eu conduzi os dois temas, e-commerce com uma segunda prioridade, mais terminais com a prioridade top 1. E ali eu ainda não era um gestor oficialmente, né? Eu tinha o cargo ainda de especialista, mas com essa missão de montar um time que fosse desenvolver o nosso e-commerce, que fosse desenvolver a nossa solução de terminais para levar ao México e posteriormente aos demais países aí onde o Santander era muito forte. E durante um ano ali, aí entrou a pandemia no meio, e aí foi todo mundo para o remoto. E eu já fazia muito esse papel de liderança informal, porque eu conduzia o time, orientava, fazia o one-on-one. Então eu já estava conseguindo aplicar tudo que eu tinha aprendido lá com os gestores em finanças, eu já estava conseguindo exercitar na prática. E aí, bem no ano da pandemia, ali 2020, o Christian chama todo mundo desses, entre os 12 primeiros ali, ele chamou uma meia dúzia para o escritório, a gente foi tudo de máscara, escudo, roupa de astronauta, né, para garantir a segurança. Todo mundo meio nervoso, assim, putz, por que que o cara tá nos chamando no meio da pandemia para ir para o escritório para conversar com a gente? Deve ter dado alguma coisa errada, né? A gente fez alguma besteira. E aí sentam lá os seis, né, que faziam parte desse grupo dos 12 primeiros, e, cara, eu tô aqui para comunicar que vocês seis, pela liderança informal que vocês têm conduzido e aqui eh, entregando, e o Projeto México está nascendo por causa de vocês, e esse nosso sonho de internacionalizar a empresa está se tornando realidade. Eu estou promovendo cada um de vocês a gerente. Então já desse salto assim, de especialista para gerente, e aí já não era mais só um time de parceiros, já era um time de parceiros, mais pessoas internas. Então ali a gente já nasceu com um time de mais ou menos 20 pessoas. Então deixei de ser simplesmente um líder técnico barra de produtos daquela galera e passei a ser, além de tudo isso, o gestor deles, né? E a gente pregava muito inclusive falava para as pessoas sobre essa esse conceito de ser antes de estar. E foi muito isso. A gente foi líder disso tudo antes de estar oficialmente no cargo. E quando a gente foi promovido, a gente só caiu, virou a fichinha de tipo assim, cara, Foi agora uma transição oficialmente estou natural. como gerente, mas já liderava, já gestionava. Então, putz, agora essa galera aqui que tá comigo se ferrou, né? Porque agora eu vou fazer ainda mais, né? Eu vou ir além, agora eu vou puxar eles para ir além junto comigo, né? E aí começou essa saga, assim. Então, foi uma transição, de certa forma, essa transição para gestão, ela caiu a ficha nesse dia, mas ela já vinha acontecendo, sabe? E aí, quando esse ser antes de estar ficou claro para todos nós, e a gente nunca cobrava ou esperava dos nossos líderes que a gente fosse se tornar gestor, a gente nem sabia que essa possibilidade ela estava em discussão, a gente só estava fazendo. E muito pelo propósito, pelo engajamento de, cara, eu quero internacionalizar essa empresa que eu ajudei a construir. E eu tenho Eu quero fazer oportunidade parte de, disso.
Exato, e eu tenho oportunidade na internacionalização de ainda construir do meu jeito, do zero, né? Construir um time do meu jeito, construir um produto do meu jeito. Então, essa coisa que eu falei lá atrás de deixar assinatura, né? De botar na rua e ver a coisa rodando, era tudo que a gente queria, né? E até uma própria cultura, né? Construir uma cultura de uma empresa internacional com a nossa carinha, né? E tudo isso se conectou nesse dia, ficou muito claro assim que a gente estava no caminho certo, a gente tinha a energia e o propósito alinhado com o todo. E a partir daí, acho que a parte mais difícil foi lidar com a síndrome de impostor, né? Porque depois que você convive muito tempo fazendo aquilo, mas extraoficial, quando se torna oficial, você se questiona de tipo assim, será que eu dou conta, né? Será que realmente eu mereço? Então acho que o maior desafio talvez tenha sido essa questão psicológica da coisa. E foi justamente quando eu virei gestor que também eu comecei a fazer terapia. Porque eu sentei junto com a psicóloga e falei para ela, ó, agora eu sou responsável pela carreira e por cuidar desse grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, por consequência, tem suas famílias, tem seus desejos, tem suas ânsias, suas esperanças, e eu preciso estar bem para, né, Claro. cuidar deles. E aí eu também comecei esse processo e acho que esse processo terapêutico também me ajudou muito, sabe? A tipo controlar as emoções, não contaminar o time quando surge ansiedade ou nervosismo ou pressão e ir com os próprios pares, né? Porque, como vocês veem, sou uma pessoa acelerada, espero não ter transmitido muito disso, mas é inevitável. E, putz, a galera fala, cara, às vezes você tem que pegar mais leve, devagar, nem todo mundo vai acompanhar teu ritmo. Então, ganhando essa consciência, cuidando das pessoas e retroalimentando, mas acho que principalmente sem nunca perder de vista esse propósito de deixar um legado, construir coisas que eu acreditava que seriam boas, né, e do jeito que eu acreditava e que seria o melhor. E a gente sempre em parceria construindo isso. Tudo isso Que facilitou legal. muito, sabe? O propósito, mais o processo terapêutico, mais toda essa história que eu contei para vocês. Acho que essas três coisas conseguiram fazer com que fosse natural essa transição e o mais legal é que depois de eu fazer essa transição, eu comecei a ajudar outras pessoas a também fazerem essa transição. Então, quando a gente ensina, a gente aprende, né? Aquela clássica regrinha do 70, 20, 10, né? Então, eu comecei tipo, a levar essa experiência e essas angústias que eu sentia e poder conversar com meus liderados e ajudar eles também a superarem isso e darem seus passos em direção a carreiras de gestão e fazer a transição de tecnologia para gestão. Então, isso também ajudou com a minha transição, né? Poder fazer essa mentoria deles e passar um pouquinho de tudo isso que eu tinha vivenciado. Faz Muito sentido? inspirador, Kael. Muito, faz muito sentido. A gente, pelo menos falo por mim, estou aqui inspirada com a sua história, com a transição e também você comentou que nessa época lá atrás, né, quando você trabalhava ali com produtos e como squad leader, trabalhando com terminais e depois, futuramente, você voltou a trabalhar com terminais agora na Cielo, né? Mas lá atrás, conta pra gente, lá em 2019, 2020, ali como você trouxe, quais eram os principais desafios técnicos em termos de arquitetura, integração e gerenciamento desses dispositivos que você enfrentava? Cara, muito legal. Acho que assim, o mundo de terminais, ele sempre teve uma premissa de que o terminal ele tem que ser o mais burro possível. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não pode deixar as suas regras de negócio, a inteligência do seu negócio dentro do terminal. Por quê? Porque o terminal, às vezes a gente fala, o terminal, mas não é o terminal, são os. Porque, por exemplo, a Cielo tem mais de 1 milhão de terminais, né?
E aí você pensa, quando você precisar mudar alguma coisa, você não vai mudar um aplicativo ou você não vai conseguir fazer atualização de tudo ao mesmo tempo. Você vai ter 1 milhão de máquinas para serem atualizadas e configuradas e trocadas dependendo, né, do que tu estiver tentando fazer. Então acho que esse foi o primeiro desafio, assim, de, bom, em 2020, construindo uma empresa global. Antes estava tudo aqui no Brasil e o Brasil já é continental. Então, no pior das hipóteses, eu envio um técnico lá. Mas e globalmente falando? Como é que eu, se eu apertar o botão errado e aí eu quebrar as máquinas do México, do Brasil, da Argentina, do Chile, tudo ao mesmo tempo? Poderia acontecer. Então, acho que o primeiro grande desafio foi olhar para aquilo que a gente tinha construído no Brasil e pensar em, beleza, eu já tinha esse pensamento e a gente já discutia muito isso dentro da GetNet Brasil, de como deixar a máquina cada vez mais enxuta e a inteligência e a configuração de maneira remota e controlada dentro de casa. E aí existia um sistema na Get Brasil que fazia isso, e esse sistema eu não conhecia. Eu tive a oportunidade de trabalhar próximo das pessoas que construíram esse sistema de configuração remoto, mas eu conhecia muito mais da aplicação lá dentro da maquininha do que desse sistema de configuração. Mas eu sabia que aqui nesse sistema é que estava a magia. E eu precisava cada vez mais desidratar a nossa aplicação, deixar a nossa aplicação lá no terminal cada vez mais enxuta e menos uh, e, e, e mais parametrizável e levar isso para esse nosso sistema em nuvem. E aí eu tive um pouco de desespero, assim, tipo, nossa, não o que eu conheço está aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí eu sentei com o meu líder e falei assim, cara, preciso de ajuda aqui. Daí ele falou, ele me bateu no ombro e falou assim, ó, boa sorte, é contigo. E aí então tá bom. Então eu vou fazer do zero e vou tentar roubar umas pessoas lá da Get Brasil que conhecem esse sistema para vir trabalhar comigo. Consegui. Então, isso me ajudou muito também. Eu consegui convencer a galera a trazer um que outro que estava na Get Brasil trabalhando nesse sistema de configuração, para que a gente construísse do zero um sistema de configuração de terminais que já nascesse resolvendo todos os problemas que a gente discutia lá no Brasil que precisavam ser resolvidos. Então a gente já nasceu construindo esse sistema pensando tudo que o Brasil tinha de dor, a gente vai priorizar aqui e fazer do jeito certo. E a gente vai errar em outras coisas, mas nas coisas que a gente já sabe que no Brasil precisavam ser feitas e eram muito difíceis de mudar, porque já eram centenas de milhares de máquinas instaladas e funcionando daquele jeito antigo, aqui na internacionalização a gente já vai nascer do jeito certo e resolvendo esses problemas, porque se era um problema no Brasil, que é um país continental, numa solução global, com certeza, se a gente partir da premissa de fazer de nascer do jeito certo, a gente vai evitar muita dor de cabeça, e dito e feito. Então a gente nasceu já com uma aplicação muito enxuta, ela foi baseada na aplicação do Brasil, né? A GetNet Brasil compartilhou com a gente trabalhou em cima dela, mas o sistema de configuração, a gente, cara, botou todas as energias nele. E aí, cara, surgiram diversos desafios, como por exemplo, o sistema ser cloud native, ou seja, na GetNet Brasil, o sistema que existia era on-premise, tradicional, já tinha 10 anos de existência, a gente precisava nascer do zero com um sistema nativo em cloud, para poder expandir globalmente, poder instalar numa Amazon, poder instalar numa Microsoft ou numa Google se necessário. Microserviços, cara, o sistema que existia no Brasil era um monolito. Ele tinha 10 anos já de existência, então ele era você alterava uma coisinha, você podia quebrar tudo. Então, ele era um sistema muito robusto, muito eficiente, mas muito difícil de dar manutenção. Então a gente vai nascer com microserviço, porque a gente já sabe que aqui tinha essa dificuldade. Então a gente já vai
nascer do jeito certo desse lado. Ah, um sistema que tinha muitas integrações internas. Qualquer integração que falhasse quebrava todo o processo. E aí, então aqui a gente já vai nascer com, a gente não vai conseguir fugir das integrações, mas as integrações elas vão ser todas assíncronas. Então como é que a gente vai construir tudo usando filas, APIs, eventos diferentes da forma como as integrações da maneira tradicional eram construídas. E aí vocês devem estar parando para pensar, tá, como é que você conseguiu roubar a gente de lá para fazer um sistema do zero, todo novo, sendo que essa galera estava lá apanhando no sistema mais antigo e tentando resolver esses mesmos problemas. E aí foi a sacada de, tipo assim, usando parceiros, inclusive eram pessoas da Daton, e esses parceiros. Era um tech lead e um desenvolvedor que a gente contratou em conjunto com a Datum. A gente colocou essas Legal. pessoas para trabalharem no sistema do Brasil. E aí, primeiro resolver esses problemas lá, e com o que elas aprenderam depois de 6 meses, a gente trouxe para o global. E como eles passaram esse estágio lá e resolvendo problemas de lá, quando a gente trouxe para cá, pro internacional, cara, os caras já estavam treinados. Eles já sabiam onde estavam os problemas, já sabiam o que, que precisava ser feito. E aí a gente também conseguiu convencer outras pessoas a, tipo, você não quer vir também? E aí a gente conseguiu convencer esses caras para vir. Porque lá já estava resolvido. A gente, ó, te ajudei a resolver aí. Agora você me ajuda a resolver aqui. E aí a gente conseguiu tanto modernizar todo esse sistema do lado do Brasil, que deixou de ser monolítico para ser em microserviço, para modernizar as integrações, para modernizar o banco de dados e usamos esses mesmos talentos para construir a solução internacional. E esse foi o grande motor que possibilitou que a gente tivesse uma solução de terminal internacional fácil de escalar e de reprogramar. Porque pensa, diferente, e aí a gente começou a se deparar com desafios que no Brasil não existiam, como, por exemplo, trocar o idioma do terminal. Cara, Argentina, Chile, México, Espanha, todos falam espanhol, mas são todos espanhóis diferentes. E a gente tinha que Sim, conseguir personalizar para cada um dos lugares. Ah, tal lugar tinha produto durante uma transação de crédito, pedia o percentual de gorjeta que você ia deixar para o garçom. No Brasil isso não existe. Mas no México é muito comum, porque é muito próximo dos Estados Unidos, que tem essa cultura da gorjeta. Então a gente precisava fazer isso ser possível. A Argentina, a galera parcelava até cerveja. Você podia comprar uma cerveja em 5 vezes por causa da inflação. Então você tinha que ter uma solução de parcelamento muito poderosa. O Chile tinha um sistema de impostos muito complexo. Então você tinha que conseguir se adaptar a esses sistemas de impostos, que eu chamava o IVA. É um imposto que é cobrado direto lá do fornecedor, unificado e muda por região. A gente tinha que ter o poder de configurar esses impostos também. E olha que legal, tudo isso era pensando o quê? Em criar tecnologia que resolvesse problemas operacionais e logísticos e trouxesse eficiência, mas também possibilitasse a melhor experiência para cada usuário nos diferentes países, que era aquilo que eu falava lá atrás, que a gente não olhava tanto, agora era a premissa, a gente tinha que olhar, porque o usuário do Brasil não é o mesmo usuário do México, eles são culturas diferentes, e a gente teve que também adaptar os nossos sistemas para lidarem com essas diferentes culturas. Então foi esse grande motor que a gente conseguiu construir do zero, e que a gente tinha muito orgulho de ter construído, e também o time responsável por ele. A gente tinha muito orgulho das pessoas que estavam lá. Os profissionais da Datum depois se tornaram profissionais GetNet, a gente internalizou eles e montou esse time robusto, e a partir disso a gente foi construindo essa squad, e até hoje está lá, funcionando bem e segurando a expansão global da GetNet. Consegui deixar em boas mãos, com sucessores também que eu tive o privilégio de formar, pessoas que a gente trouxe do mercado e pessoas internas que a gente teve a oportunidade de trabalhar. Então, eu diria que esse foi o desafio técnico mais difícil, mas também o que deixa a gente mais orgulhoso. Muito, muito, muito legal, muito legal.
Kael, deixa eu dar seguimento aqui e vou te fazer uma pergunta que a Dai iria fazer, né? Tu está em São Paulo há 3 meses. Correto. Como é que foi esse desafio, cara? 10 anos de carreira dentro de uma empresa, a empresa que te deu a tua primeira oportunidade de trabalho, e agora uma transição. Embora para o mesmo ramo de negócio, uma outra companhia, num outro estado, saindo, né, do teu berço. Como é que está sendo essa transição? Conta pra gente. Cara, fantástico. E aí eu já faço um link com minha última frase. Sucessão. Eu sinto que no meu último ano, ali 2024, eu tive a oportunidade de trabalhar na unificação da TI da GetNet Global com a TI da GetNet Brasil, que por muito tempo foram separadas, elas se juntaram e tornaram hoje uma empresa que se chama GetNet Tech, GetTech. E a GetTech, eu tive a oportunidade daí de reencontrar líderes, por exemplo, que tinham sido meus líderes na GetNet Brasil, como Alexandre Andrade, que foi um grande professor meu também. E a gente se reencontrou daí depois dessa união, e eu tive a oportunidade de fazer o onboarding dele e, e passar todo o conhecimento que eu tinha sobre a internacionalização para ele, que é uma pessoa que veio do Brasil e agora ia ter esse desafio de liderar o Brasil e também liderar o global. Eu tive também a oportunidade de receber pessoas que antes eram mentores meus quando eu era estagiário, com o Vinícius Borrer, que agora era gerente de terminais lá do Brasil, e passaram a ingressar, fazer parte da minha equipe. E agora eu tive a oportunidade de liderar a pessoa que foi meu mentor durante o meu estágio. E também liderar todo esse time dele que vinha junto fazer parte da minha estrutura. Então, ao receber essas pessoas, passar o conhecimento do global para elas, que o conhecimento do Brasil elas já tinham, né? Elas viviam aqui no dia a dia, mas explicar e orientar elas como que a gente tentava conduzir e se organizar para lidar com todas as demandas dos diferentes países, e mesmo o Brasil sendo do tamanho que ele era, os outros países, mesmo menores, tinham diversas outras complexidades e outros desafios. Como é que a gente lidava com tudo isso? Quem eram as pessoas? Com quem que eles precisavam se conectar? Então eu tive essa oportunidade de formar sucessão. Então o próprio Vini é um cara que eu consegui passar muito para ele, assim. E, e outras pessoas, outros colegas, diversos aqui, eu não vou citar todos para não ser prolixo, mas eu também fiz o mesmo desafio, assim, pensando que, bom, agora a gente está se unindo, ganhando mais responsabilidade, a carga, a pressão e a demanda vai ficar cada vez mais intensa e mais complexa. Eu preciso deixar essa camada de liderança preparada. E eu senti em 2024, na metade do ano, ali por junho, eu senti que, cara, consegui. O meu time está preparado para lidar com tudo isso. Eles já entenderam como a dinâmica global funciona. E aí eu olhei para o meu líder, o Andrade, e senti também, cara, e o Andrade também já não precisa mais tanto de mim quanto ele precisava quando chegou. Então o meu líder também está bem. E aí eu comecei a fazer uma reflexão de, pô, será que eu ainda sou útil aqui? Sabe? Será que eu já não fiz o que eu tinha que fazer? Puta, já coloquei o México para dentro do jogo, Chile, Argentina, já formei sucessores, já entreguei os sistemas que eu tinha me prometido a entregar. Será que não é a hora de eu tentar descobrir quem é o Kael fora da GetNet? Porque eram 10 anos meu primeiro trabalho, né? Então eu comecei essa vozinha lá no fundo da minha cabeça começou a, tipo assim, será que não é a hora de fechar esse ciclo? Esse ciclo será que já não está completo? E durante a enchente que teve em Porto Alegre, né? Eu tive que sair de casa e tal, fui para Florianópolis para
para passar 2 semanas ali e a gente ficar mais estável, os parentes da minha esposa que moram lá. E também foi um momento de reflexão, sabe? De ver as coisas se comportando comigo mais distante, entender tipo se elas iam rodar bem, se os líderes iam se virar, se as pessoas estavam bem, mesmo com o mundo caindo literalmente, né, lá no sul. E putz, estável, sabe? Rodando bem. Então, olhando de fora, assim, cara, eu acho que esse ciclo se fechou. E aí, por coincidência, uma talent hunter da Cielo me contacta enquanto eu estava em Florianópolis, no LinkedIn. Falando, a gente viu seu perfil, quero conversar. Eu, bom, beleza, vamos conversar. A gente ficou 3 meses conversando, assim, sabe? Foi, tipo, muitas conversas com diferentes pessoas, colegas da ex-GetNet que já estavam na Cielo, também trocando com eles para entender como é que era o clima da empresa, como é que eram as coisas. E aí, cara, é uma empresa que é do mesmo setor, é o mesmo escopo que eu estou liderando que eu estava liderando na GetNet, que é esse escopo de terminais, mas a nível Brasil, que é onde eu estava mais afastado. Fazia 5 anos que eu estava longe do mercado brasileiro, eu recém estava voltando a me conectar com o mercado brasileiro. E aí, conversa vai, conversa vem, e eu percebi que, cara, talvez seja essa uma boa oportunidade para eu me descobrir, me desafiar, para eu tentar entender se quem é Kael fora, né, da GetNet. Acho que essa foi a grande pergunta. E aí, quando eu resolvi dar o ok para a Cielo, eu sentei com o Andrade e falei, ó, Andrade, eu preciso responder essa pergunta. E, novamente, um exemplo de liderança, assim. Podia ter feito tudo para me convencer do contrário. Ele falou, cara, você é jovem, essa pergunta é relevante, vai lá. E qualquer coisa, as portas continuam abertas para você. E eu tive essa mesma conversa também com o CEO da GetTech, que a gente era muito próximo por tanto tempo, né, que eu passei lá construindo do zero, que era o Rodrigo Braga, também um grande exemplo de líder. Também não tentou me convencer do contrário. Ele, cara, teve uma conversa franca, colocou o ponto de vista dele, falamos de estratégia, falamos de carreira e também entendeu. Cara, eu precisava responder essa pergunta. E eu fiz a saída com muita tranquilidade. De tipo assim, cara, o time já tá pronto para rodar sem a minha pessoa. E foi um mês, basicamente, de transição até eu começar na Cielo. E um mês que eu pude ver, assim, de longe, as coisas rodando cada vez mais independente, né, da minha liderança. E eu tinha certeza, cara, fiz o trabalho certo de líder, que é um time que roda sem mim, um time que está pronto para correr solto. E aí eu saí e entrei na Cielo com a missão e isso muito alinhado nas conversas que eu tive com os executivos da Cielo de, cara, por que que a gente está puxando você e não, tipo, promovendo alguém de dentro de casa ou algo do gênero? Porque a gente quer essa visão diferente, essa essa provocação de alguém que construiu lá uma solução global, né, sabe como funciona na solução Brasil, de um concorrente e nos provocar a mudar e a fazer e pensar diferente aqui dentro. E eu pensei, putz, acho que nisso eu consigo ajudar, porque, né, pensar diferente e provocar, chacoalhar as engrenagens, acho que é algo que eu faço desde 2014. Então, bora, se é isso que vocês estão precisando, acho que eu sou a pessoa certa para ajudar. E aí, Kael, eu lembro, né, que anos atrás tu eras voluntário no Doutor Palhaço, né, Perfeito. na ONG Doutorzinhos, e foram alguns anos ali de trabalho voluntário, né? Essa é uma iniciativa incrível, né, que tem no mundo todo, mas no Brasil é algo que cresceu bastante nos últimos anos, né? Mas eu queria saber de que forma tu acredita que esta experiência contribuiu para a tua vida
e para a gestão de pessoas. Que legal. Cara, de fato, assim, foi transformador. E eu entrei na ONG um pouco antes de eu entrar no projeto de internacionalização, então foi ali pro finalzinho de 18. E o que que me chamou para a ONG? Foi um amigo que fez a mesma provocação que a moça da RH fez lá para mim dentro do carro, que é, tem muito sua cara. Entra, vê qual é que é. Eu, não, tá bom, beleza. Nem sei o que que é esse negócio de palhaçaria e tal, né? E aí foi muito transformador, porque acho que o principal ensinamento que a gente fica da palhaçaria e a gente faz um treinamento intensivo, um mês todos os dias de curso que a gente tem que ir presencial para ter a formação em doutor palhaço. E a partir dali, desse um mês, você está apto para começar o trabalho nos hospitais. Então a gente vê desde aspectos de infectologia até, de fato, técnica de palhaçaria. E o principal ensinamento que eu tiro disso tudo, e aí quando eu comecei a rodar dentro dos hospitais, é, cara, você ler o quarto, sabe? Você tentar decifrar o que está passando pela cabecinha de cada um que está ali naquela condição, suas angústias, suas esperanças, e você se conectar com cada uma daquelas pessoas e também com os seus pares palhaços, porque eles também precisam de você para a gente manter a estabilidade, né, frente a estar dentro de um quarto de uma pessoa, né, ali acamada muitas vezes, né, com uma situação de saúde delicada, e você conseguir entender até onde você pode ir, né, você conseguir entender o que que vai agregar para aquela pessoa naquele momento para simplesmente ela ter uns minutos de relaxamento ou de desconexão com aquela situação que ela está vivendo. E também você sair, caso aquela pessoa não queira brincar, né? E a gente aceitar esse não e saber a hora de recuar e talvez outro dia voltar. Então acho que essa questão de ler o quarto ajudou muito. Inclusive, ah, na própria GetNet teve um liderado meu que falou para mim assim, cara, você faz trabalho do Doutor Palhaço, e eu imagino que seja um trabalho que demanda muita empatia e muita sensibilidade. Cara, usa esses ensinamentos mais aqui dentro, assim. E eu, nossa, verdade. E eu comecei a prestar mais atenção nisso, sabe? Tentar ser menos acelerado e, assim como o palhaço, tipo, entrar no quarto devagarinho, lendo, entendendo e aí depois agindo. Acho que essa questão de não ser afoito talvez tenha sido o maior desafio, né? Porque quando você pensa em palhaço, você pensa em patati patatá, já entra chutando, jogando bola, fazendo malabarismo, mas não, no hospital isso não cabe. No hospital você tem que entrar devagar, batendo na porta, observando, cuidando, antes de dar o primeiro passo. E isso eu comecei a perceber que, cara, eu preciso usar isso aqui no mundo corporativo também. Isso me ajudou muito. E depois desse feedback, foi um feedback duro que eu recebi de um liderado, eu pensei, cara, é isso, eu tenho que conectar isso. E depois até tive a oportunidade de, dentro da Get, me apresentar como palhaço. Num evento de Dia dos Pais que a gente promoveu, eu entrei junto com outros colegas palhaços para a gente fazer uma intervenção. E muito nessa linha de tentar trazer um pouco de como é que é esse trabalho no hospital, como que ele se conecta no mundo corporativo. E, cara, eu sinto saudade, mas é um trabalho que exige muita dedicação. Eu resolvi dar um tempo dele justamente porque eu entendi que eu não estava conseguindo conciliar a rotina, mas, cara, ele é fantástico, assim, e a gente brinca, né, que uma vez formado palhaço, você tem total direito de fazer piadas ruins. Então eu sempre deixo claro pro meu time, gente, eu vou fazer piada ruim, por favor, não me joguem pedra, é porque eu sou formado em palhaçaria. Você tem licença poética, né, Kael? Eu tenho licença poética, exatamente. Ah, muito legal, muito bacana. Ai, Dai, o nosso episódio está chegando ao fim. Pois Ai, muito, já, Essa é a muito única hora inspirador. ruim do episódio.
A única hora ruim do episódio. Ainda mais com tanta inspiração, né, Dai? Incrível. Eu já sabia que seria maravilhoso. Agora sei que você ficou encantada com o nosso menino prodígio, Que que não isso. é tão menino mais assim, mas ainda é muito jovem, né? Kael, vamos para um bate-bola? Bora. Então vamos lá. Qual a tua maior conquista? Cara, o time, com certeza. As pessoas que eu tive a oportunidade de orientar, mentorar e deixar um pouquinho da minha maneira de enxergar o mundo. Eu tenho certeza que essa é a minha maior entrega, assim. São esses profissionais que passaram e que eu tive a oportunidade de mexer um pouquinho na cabeça deles e hoje estão voando mundo afora. Que legal. Qual o teu lema? Cara, meu lema. Isso é legal. Acho que o ser antes de estar se tornou um deles, né? E o outro que o meu grande professor de algoritmos lá na faculdade falava para mim que é o óbvio que não é dito não é feito. Então essas são duas frases que eu uso muito. Ser antes de estar, para tentar fazer com que as pessoas entendam que tudo é um processo, que elas não podem ter pressa, sabe? Cada um é líder da sua carreira, mas você precisa primeiro ganhar musculatura antes de fato entrar no ringue. Então ser antes de estar. E o óbvio que não é dito não é feito, porque às vezes, principalmente quando a gente fala de líder para líder, a gente precisa deixar claro que a mensagem ela precisa chegar muito clara e você precisa validar com o seu time se eles entenderam o que você está transmitindo. Então, assim como quando você fala com o computador e está fazendo código, se você não é explícito, se você não é objetivo, se a sua sintaxe não está boa, não vai funcionar. Então, o óbvio que não é dito, ele não é feito. Sabes que eu tenho uma frase que é o óbvio precisa ser dito. Tem até uma figurinha que fizeram da Eva, que ela fica rolando por aí por alguns WhatsApps. Vamos lá. Ó, O que que o Kael detesta? nossa, eu eu detesto, mas ao mesmo tempo é algo que eu preciso trabalhar e eu entendo isso, que é julgar a lentidão de outras pessoas. Ou seja, e não é que as pessoas sejam lentas, é que às vezes eu estou muito acelerado. E eu entender essa diferença é algo que me dói, assim. Às vezes eu penso, cara, por que você tá tão devagar? Por que tal coisa não tá acontecendo? Às vezes eu respiro fundo, tento incorporar o palhaço e ler o quarto para tipo, tá, beleza. Será que a pessoa tá com alguma dificuldade? Por isso que ela não tá tão rápida quanto eu gostaria que ela tivesse? Ou será que ela tem todo o contexto? Será que tudo que é óbvio para mim foi dito para ela, né? Então, será que ela já tem a musculatura para entrar no ringue que eu tô querendo que ela entre? Então, tudo que eu falei para vocês, cara, eu também preciso trabalhar, né? Tudo que eu trabalho com o time, para mim também é um trabalho. Então, hoje, eu acho que o que me causa mais angústia é, de fato, entender o ritmo de cada um. Não é fácil, mas é o que eu sei que eu preciso trabalhar. E hoje, às vezes, eu me pego, tipo, sofrendo por não entender o ritmo da, da outra pessoa. Eu acho que é entender e saber lidar, É né? isso, Porque total. como líder, né, a riqueza de um time está na diversidade, está na É isso. pluralidade, né? E as pessoas, elas não serão iguais e nem têm que ser iguais à liderança. Mas é algo bem, bem complexo, mas ainda mais para alguém que tem uma cabeça muito imaginativa e é uma pessoa, por natureza, muito dinâmica, muito ágil, né? Muito legal. Para a gente fechar, quem te inspira a ação? Boa, legal. Cara, eu acho que quem inspira a ação, essa é difícil, essa é uma boa reflexão. Mas eu acho que a primeira resposta que vem é meu pai e minha mãe, assim, porque eles são pessoas muito simples e que vivem de maneira simples, têm trabalhos simples,
Minha mãe é do teatro, por exemplo, mas uma cena local. Meu pai é porteiro, antes foi policial. Então, assim, são pessoas humildes que passaram muitas dificuldades e acho que eles me inspiram a ser alguém que vai ser o porto seguro deles, principalmente nos próximos anos. Eles já têm ali, minha mãe já tem 60, meu pai tem 57, então eu penso muito em tudo que eu estou correndo, tudo que eu estou construindo é para ser esse porto seguro, para quando eles precisarem de ajuda, eles terem com quem contar e se eles estiverem tranquilos, vivendo bem e com tudo que é necessário para ter saúde e estabilidade financeira, eu vou estar pleno aqui também, mesmo que agora longe. Então acho que o que me motiva a continuar correndo e querendo transformar e querendo gerar valor e crescendo profissionalmente é ser esse porto seguro para meus velhinhos. Que lindo. Bonito, né, Dai? Muito. Bom, Dai, a gente vai encerrando por aqui. Como que foi, Dai, esse episódio? Olha, não sei se tem uma palavra para definir. Incrível, inspirador demais. A sua história, ela realmente não é nada linear, Kael, mas é linda. É uma história cheia de inovação, cheia de inspiração, cheia de garra, né, de desafios. A gente entende que você é uma pessoa que gosta muito de desafio e eu saio daqui muito diferente do que eu cheguei. Te dando até esse feedback, Kael, você conseguiu Obrigado. me mudar. Eu sou outra Dai agora, uma hora depois dessa conversa. Muito obrigada por isso. Obrigado a Que, vocês, que isso. que legal. Kael, para a gente fechar, eu costumo dizer que existem coisas que o salário não paga. E ter tido a oportunidade de te selecionar lá atrás e ter acompanhado a tua trajetória são das coisas que, para Eva, o salário não paga. São as coisas que daqui 20 anos, 30 anos eu vou olhar para trás e vou lembrar do quanto eu ajudei a impactar no teu caminho, né? E isso nenhuma remuneração vai pagar, porque isso não tem preço. Então, que orgulho, muito obrigada em nome da Datum, do nosso time, em te ter aqui e dos nossos espectadores, né? Que com certeza, né, Dai, esse episódio vai ser um episódio muito assistido e vai ser inspiração. Bem, pessoal, por aqui a gente termina mais um episódio do nosso Inspiração e nos vemos em breve. Um grande abraço.